Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Eu sou o Luiz César Lázari e estamos começando o Pauta em Debate. No Pauta em Debate desta noite, vamos falar um pouquinho sobre a crise, mas de um olhar um pouquinho diferente. Como que você pode superar a crise? Crise que muitas vezes não é sua, meu amigo, não é sua, minha amiga, mas que bateu à sua porta com um emprego perdido ou com você que é comerciante com as vendas em declínio. Como você pode trabalhar isso do ponto de vista do seu projeto pessoal? Para falar um pouquinho de como ter motivação para superar a crise, superar os tempos de crise, está aqui conosco o professor de marketing e também propaganda da Unifil e coach Wilson Saraiva. Seja bem-vindo, Wilson. Uma ótima noite para você. Muito obrigado, Luiz. Eu quero te agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui falando com o teu público. É uma honra muito grande. Eu espero que a gente consiga trocar ideia e que possa contribuir para a vida das pessoas. Tá? Aliás, você faz uma palestra sobre motivação, né? Faço. Faz uma palestra que é muito interessante e você coloca que motivação é uma coisa que tem que nascer todo dia. Todo dia tem que nascer, cara. Vou falar sobre desmotivação, que é o contrário da motivação. Certo. O que leva o cara a ter desmotivação? É a ausência de motivos. Quando você começa a perder os seus motivos todos os dias, Luiz, você aos poucos vai perdendo a sua motivação. A ausência de motivos não te leva à ação, então motivos, mais ação da motivação. Então, quando você perde os seus motivos, você começa a ficar desmotivado. Ou seja, se eu não tenho um projeto de vida muito claro, por exemplo, ou se eu estou achando que meu projeto já fez água, eu fico desmotivado. Na verdade é o seguinte, a gente tem que ter um objetivo muito claro, e esse eu aconselho que seja a longo prazo, tipo no mínimo 10 anos. As culturas ocidentais têm dificuldade de se imaginar 10 anos para frente. Por exemplo, eu não sei quantos anos você tem, mas sei quantos anos eu tenho. Eu não conseguia ter um horizonte temporal, por exemplo, de 25 anos para frente. Então o brasileiro, o americano ainda consegue fazer com 10 anos e ainda super acelerado. O brasileiro não consegue se imaginar com 10 anos. Então esse horizonte temporal ele não consegue esticar. Você fica imaginando um menino hoje que tem 20 anos entrando numa faculdade, ele se imaginar com 40. Ele não consegue. Não consegue se imaginar. Então, o planejamento dele, ainda mais essa geração de hoje, é para 6 meses. Ele quer coisa para ontem. Ele sai de uma faculdade hoje achando que ele vai entrar num cargo de gerência no outro dia. Então, essa geração da ansiedade, da vontade, não respeita prazos. E eu não estou falando mal deles, eu estou falando que o jovem tem esse ímpeto, né? Mas nessa geração da tecnologia está muito mais aguçado. Então, só quero te dizer que a gente não consegue se planejar a longo prazo, tá? Isso já é uma dificuldade, então. É uma dificuldade. Você consegue se ver com 75 anos? Eu gostaria de me ver com 104, né? Mas é sinal que eu vou estar vivo. É ótimo, mas você consegue se ver. Se fosse 104 anos, então, o que você estaria fazendo com 104 anos? Feliz da vida. Quais as pessoas que estariam ao seu lado com 104 anos? Tomara que todos os meus amigos, minha família... Quem dera se fosse, né? Mas às vezes não é, né? Eu ainda não consigo me ver com 100, mas consigo me ver com uns 80 anos, consigo me ver um velhinho simpático ainda. Mas você falava da questão de ter um projeto a longo prazo, ou Exatamente. seja, na minha vida eu acordo hoje, fui aqui para a gravação aqui na CNT, eu tenho que ter um objetivo em fazer isso, eu tenho que ter objetivo, claro, hoje, vamos vencer a pauta hoje, eu tenho tantos entrevistados, nós vamos colocar tantos programas no ar, mas eu tenho que ter também um objetivo além disso. Esse daí, o objetivo que eu considero é uma luzinha lá na frente que acende lá. Por isso que eu falei do horizonte temporal. Você estica, acende uma luz lá na frente, tipo daqui 10 anos, 15 anos. Então esse grande objetivo, ele vai puxar todo o seu desempenho ao longo desses 10 anos. Inclusive, por exemplo, acordar de manhã, respeitar a sua pauta e fazer as suas entrevistas. Isso faz parte não da rotina de um dia a dia. Isso faz parte de um plano muito maior que está lá na frente te esperando. Quer dizer, quando a gente acorda para ir para o trabalho, não é só passar o dedo ou bater o ponto, conforme o caso, cumprir as funções burocráticas ou do serviço, e depois, na hora do almoço, comer o lanche, a marmita, ou ir em casa e depois voltar para o trabalho. Enfim,
Rapaz, quando a gente liga no Quando a automático... gente liga no automático, quando a gente começa a colocar isso como sendo uma obrigação, fica chato demais, né? Fica chato pra caramba. Você já dirigiu o seu carro alguma vez assim? Você se viu dirigindo num lugar, fala, putz, tô aqui de novo? De repente, porque tá ligado no automático. O ser humano precisa de algumas coisas feitas no automático, mas isso funcionando sempre, não dá pra gente conseguir funcionar sempre no automático. E como que a gente pode fazer para ter motivação? Então, primeiro, tem que ter um objetivo. Objetivo eu muito quero claro. ser dono do canal de televisão, por exemplo. É Isso, meu objetivo, poderia- eu quero ter a minha televisão. poderia é o meu objetivo. ser, isso. Ou eu quero ter um programa em rede nacional, Aham. esse é o meu objetivo. Aí eu passo a fazer uma estratégia de como chegar lá. Exatamente isso, meu querido. Você fica imaginando, isso que eu te digo de acender a luz lá na frente. Quando você coloca lá na frente um objetivo muito claro e um objetivo carregado de sentimento, porque o objetivo, se não tiver carregado de sentimento, ele fica só um pedaço de papel, só fica escrito. Você coloca sentimentos, e aí eu pergunto para você o quanto você realmente quer, por exemplo, ser dono da emissora. O quanto você quer ter um programa em rede nacional, o quanto? O que eu estou disposto a pagar por isso. O que você está disposto a pagar? Porque daí, veja bem, projetamos lá na frente e aí começamos a desenhar o caminho aqui para o lado de trás. Porque tem que realmente compensar. Porque se não tiver um sentimento suficientemente forte naquele objetivo lá na frente, você não consegue andar aqui. Você trava aqui. E é claro que eu coloquei assim, eu fiz um exemplo aqui, né, muito longe da minha realidade, bem longe da minha realidade. Mas esses são os melhores. Esses ajudam mais ainda. Mas quando as pessoas simples falam, não, eu quero, Luiz César, ter a minha casa. Eu não tenho casa ainda, eu quero construir a minha casa. Eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma situação financeira estável. Isso também é objetivo? É um objetivo bom, mas aí eu acrescentaria algumas coisas. Você tem que especificar mesmo. Se o objetivo é uma casa, então, simplesmente, eu acho que se você for perguntar para qualquer pessoa, inclusive aquele que ganha um salário mínimo hoje, ele gostaria de ter uma casa. Mas que casa é essa? Onde é essa casa? Quanto custa uma casa dessa? Porque quando você especifica o seu sonho, você começa a desenhar ele. Materializar ele. Materializar. Que E cor ele que vai fica ser a claro. casa, onde vai Exatamente. ser o quarto da criança. Você tem que elaborar o sonho. Parece bobo isso, né? Ou muito viajado quando eu falo. Rapaz, mas fica tão claro quando você enxerga. Se você estiver numa grande estrada, tá? Tá tudo escuro. E você acende uma luzinha lá na frente, você sabe para onde você ir. Então, quanto mais essa luz tiver, vamos imaginar que você está numa estrada totalmente apagado, e lá na frente, de repente, tem um outdoor, de repente acende com um monte de luzes, com letreiros escritos. Então, quanto mais descrito tiver o seu sonho, mais fácil vai ser você ver ele lá na frente. E quanto mais você vê ele lá na frente, você não se perde aqui ao longo do caminho, porque você tem para onde olhar. Vamos imaginar que você está andando com um carro aqui, tá? E o objetivo... Empresta seu celular que eu vou fazer uma dinâmica rápida, só para você entender. Aqui está o seu objetivo final. Vamos colocar ele mais para lá, então. Quando você começa a se desviar para cá, por exemplo, você está indo em direção ao seu objetivo? Não, estou diversando. Você está diversando. Porque você tem para onde olhar. Quando você não tem para onde olhar, você fica fazendo esse movimento. Que você vai para lá, vai para cá, vem para lá. Você não consegue Tem um ditado ver. popular, Wilson, que fala mais ou menos assim, eu não vou lembrar direito. Para quem não tem objetivo, nenhum caminho serve. Nenhum caminho serve. Exatamente. Quando eu não tenho objetivo na minha vida, e eu não tenho nem sonhos e nem objetivos, eu posso todo dia fazer qualquer coisa, porque nada vai dar certo. E o pior, tem pessoas que fazem nada, e isso achando que... Aí começa a colocar a culpa em qualquer coisa, porque ele não tem esse objetivo claro lá na frente. Como fazer isso em tempos de crise? Uma coisa é você falar assim, eu estou numa economia estável, eu tenho um bom emprego, um emprego legal, que me paga mais ou menos bem, eu consigo guardar um dinheirinho para mim alcançar meu objetivo. Ou eu tenho meu negócio, eu posso empreender. Em momentos de crise, onde não tem emprego, onde os negócios são frágeis, onde a situação das pessoas é caótica, como que eu vou conseguir pensar em sonho quando eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar a conta de luz amanhã? É horrível isso, né? Uma sensação horrível isso. Muito. Muito. Mas primeiro, se você me perguntar sobre crise, os últimos 4.000 ou 6.000 anos da humanidade foram carregados de crise, oportunidade. Crise, oportunidade. Crise, oportunidade. Sempre. Elas vão se variando. Então, toda vez que você entra em crise, que você enxerga a crise, que a crise chega à sua porta, e aí não depende tanto só da situação financeira, toda vez que a crise chega na sua porta, ela está clamando para você ser uma pessoa melhor. Cara, parece muito difícil falar isso, às vezes, para um comerciante, que amanhã ele tem que quitar um boleto no banco, ele tem o desconto para fazer no banco. Mas se eu não consigo um você melhor, você não será um administrador melhor.
Se lá atrás, quando você tinha um pouco de dinheiro, você não guardou, isso é uma questão de você pensar, você não guardou, você não se preparou, porque a crise vai chegar. Se não for essa, quando a gente passar essa, vai passar algum tempo sem crise e depois vai vir outra crise. Eu não sei se você viu nos slides que eu te mandei, rapaz, eu fiquei impressionado. Se a gente pega jornal da época do Império, eu peguei alguns jornais da época do Império, Deodoro da Fonseca tinha acabado de assumir, crise. Getúlio Vargas se matou, você já imaginou o tamanho da crise? O tamanho da crise. E assim por diante, todos os dias. Aí tem crise familiar, que a gente vê todos os dias, a gente estava falando sobre isso agora, sobre as gerações e tal. Tem crise profissional, você entra em crise, às vezes o cara quer ascender na empresa, a empresa está em crise. E assim por diante, crise. A gente não vai ficar livre de crise, nós só podemos crescer com a crise. E a crise é uma oportunidade de crescimento. Quando você encara a crise, você vê ela que está chegando e fala assim, a vida está clamando por um você melhor, por um Wilson melhor, por um Luiz melhor. Quer dizer, eu tenho que me preparar porque o mundo é cruel, eu tenho que me preparar para ele. Olha, eu não diria que o mundo é cruel, até porque eu vendo motivação. Mas sim, o mundo é cruel, mas você pode ser melhor do que o mundo ainda. Isso sim. Não, um exemplo muito claro, por exemplo, Páscoa, acabamos de passar a Páscoa agora, os ovos de Páscoa industrializados foram a preços estratosféricos, todo mundo reclamando, né? E aliás, eu achei um absurdo. Abriu-se uma oportunidade para quem faz o ovo caseiro. Por exemplo. E quanta gente ganhou dinheiro nessa Páscoa vendendo ovo caseiro por conta da crise da indústria do chocolate. Exatamente. Você está vendo? Tem que estar antenado. Muito antenado. Começou a crise, em vez de você se recuar, ficar lá no canto chorando, que nem aqueles cachorrinhos sardentos assim, sabe, chorando. Não. É hora de você levantar a cabeça e começar a enxergar as oportunidades que vão aparecer. Porque em toda crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Tá? Isso é uma questão clara. E quando tem uma guerra, que está todo mundo preocupado, alguém está vendendo arma. Está vendendo arma e bala. E alguém está vendendo arma, exatamente. Dizem. Então, eu tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, afirmar isso. Se o Brasil começou a passar por uma crise, está na hora de repensarmos como estamos fazendo. Quando a gente começou a passar uma crise hídrica, que estava faltando água, a gente aprendeu que tinha que desligar o chuveiro mais rápido, que a gente não podia deixar a luz acesa toda hora. Então, todas as vezes que a crise chega, está na hora de aprender uma lição. Enquanto você não aprende a lição, que você não retira dessa crise o aprendizado que você precisa, você vai continuar sofrendo. Quando está uma crise política no país, está na hora de escolher melhor o candidato. Apesar de ainda assim podemos errar, mas pelo menos escolher com muito mais critério. Ótimo exemplo. Rapaz, foi um exemplo ótimo. Eu fico imaginando, vou dar um exemplo bem ruim aqui, tá? E digamos que você tenha... Aí eu vou falar uma coisa meio ruim, às vezes na TV, eu falo nas minhas palestras, vou falar aqui. Uma espinha, por exemplo, o negócio está doendo, um furúnculo. De repente, aquilo está doendo. Quando você expõe aquilo para fora, que é coisa horrível, nojenta, feia, você se alivia. Então hoje, infelizmente, ou até felizmente, o Brasil está sendo passado a limpo. Então está sendo colocado para fora. E para quem está do lado, que somos nós brasileiros, a gente olha aquilo e fala, meu Deus do céu, o Brasil estava desse jeito. Engraçado, estava. Mas agora dá para recuperar. Dá para recuperar. Então, depois que sair esse período, essa coisa que vai saindo para fora, essa coisa ruim, nós vamos começar um novo período na política brasileira. Wilson, eu quero agradecer a presença do professor de Marketing e Propaganda da Unifil e também coach, o Wilson Saraiva aqui, que também faz palestras, uma palestra muito conhecida sobre motivação e superação em tempos de crise. Para a gente encerrar esse bate-papo, muito obrigado pela presença. Quem está em casa e fica assim, mas será que o Wilson está falando? Será que é isso? Será que não é? Eu estou tão desmotivado. É importante olhar para o espelho e falar assim, eu vou conseguir. Olha, foi ótimo você colocar isso, eu quero encerrar falando isso mesmo. Duvide de mim, duvide mesmo de mim. Fala assim, acho que esse cara não está falando sério. Vai lá e experimenta fazer o que eu estou falando então. Seja um novo você, acredite, retire o aprendizado da crise e você vai ver então. Eu prefiro que ele duvide de mim e faça isso. Que consiga, que enfrente o leão. Que enfrente o leão. Que ótimo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Luiz. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho também. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações aqui no Pauta em Debate. A
mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas. A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar, se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E olha, uma coisa que eu gosto de fazer esse programa, confesso para você, meu amigo, e para você, minha amiga, que a diversidade de assuntos que nós abordamos, ela é quase que ilimitada. Não é claro que o entrevistador conheça, ao contrário, eu vou aprendendo com cada um e cada uma que vem aqui conosco e eu gosto muito de aprender e de conversar sobre os assuntos. Falamos agora há pouco sobre uma questão de motivação, né, com o professor de propaganda, de marketing e coach Wilson Saraiva, e agora vamos mudar completamente o foco, mas também tendo em vista a vida pessoal de cada um. Afinal de contas, cada um quer sucesso, cada um quer ter uma boa vida, cada um de nós quer ser feliz. E para falar um pouquinho sobre como saber se a vida vai ser boa, está aqui conosco a cartomante e psicoterapeuta Sônia Santos, também que tem formação pelo Instituto Nacional de Parapsicologia. Você fala que é cartomante, seja bem-vinda. Boa noite, Luiz. Você é cartomante? Prazer estar aqui, boa noite para o público aí de casa. Sou cartomante. É uma coisa em tempos de tecnologia, de Dr. Google respondendo tudo pra gente, não é algo que está um pouco fora de moda? Até mesmo virtualmente, né? Virtualmente, as pessoas têm acesso virtualmente à cartomancia também. Mas nada como consultar um oráculo pessoalmente, né? É outra coisa. É outra coisa. E há quem acha que isso, há quem acredita e quem não acredite. Como que você trabalha isso? Então, para aqueles que não acreditam, eles saem de lá surpresos, né? Certo. Porque, basicamente, quando você me procura, eu vou perguntar o seu nome, seu signo, se casado ou não, se filhos ou não e a sua profissão. E, baseado nisso, eu começo a minha leitura, falando de todas as áreas da sua vida, pessoal, profissional, afetiva. Vou te dar algumas dicas de algumas coisas e situações que possam estar ocorrendo no seu dia a dia,
que você não tem como imaginar que eu saberia disso, entendeu? Então, assim, as pessoas saem de lá muito surpreendidas com o fato. Eu digo que quanto mais a pessoa desconfia, menos ela acredita, mais ela sai de lá. Como assim, né? E como que funciona, Sônia, essa questão? Então, Eu sei que tem alguns segredos, mas como que funciona? Olha, Luiz, na verdade, a cartomancia, ela é um dom, tá? No meu caso, foi um dom. Eu vejo cartas desde os 11 anos de idade. Eu vou fazer 58 anos esse mês. Então, há muito tempo, né? É possível estudar? Sim. Se eu perceber que a pessoa do meu lado, ou que me procura, fala assim, eu gostaria muito de aprender a respeito de cartomancia, você tem como me ensinar? Posso ensinar, sim, sem nenhum problema, né? Mas assim, quando você começa a fazer uma leitura de cartas de uma pessoa, basicamente ela te procura por um motivo, uma situação que ela guarda para ela. A maioria das vezes é o setor afetivo. Certo. Né? Outras vezes está relacionado com o profissional. Se mudo de emprego ou se não mudo, se mudo de país ou se fico, se mudo de cidade ou não. Uma decisão importante. Isso, entendeu? E aí a pessoa quer uma perdida muitas vezes, ou indecisa, ela quer uma orientação. Isso, ela vai lá. E eu costumo dizer que às vezes ela vai para saber de uma coisa e acaba sabendo de um monte de outras coisas. Por isso eu digo, você quer gravar sua consulta? Eu tenho sempre um bloquinho para que as pessoas anotem. Sempre oriento que quem me procure já vão com as suas perguntas, porque ao final eu te dou o direito de dizer o que você quer saber, de responder, né? Então é importante que ela sempre anote as perguntas para poder, no final, sair com uma leitura completa. E as pessoas voltam depois? Olha, essa é uma boa pergunta. Muita gente me diz assim, quanto tempo eu preciso voltar para fazer uma leitura? No mínimo 3 meses, no máximo 6, e em alguns casos 1 ano. Eu tenho clientes que me buscam uma vez por ano. Eu tenho pessoas que me procuram toda semana, né? E eu acho que aí vem um pouco da minha psicoterapia, né? Porque hoje a cartomancia ela está muito interligada à terapia também, entendeu? Às vezes a pessoa quer ser ouvida. Ela quer uma direção, mas ela também quer ser ouvida. Não acontece muito, Sônia, das pessoas procurarem nas cartas, assim como também há outras situações, búzios, enfim, no além, respostas para alguma coisa que elas têm de problema e acabam ficando um pouco dependentes. Ou seja, eu vou uma vez lá perguntar se eu troco de programa ou não, se eu aceito uma proposta ou não, mas depois eu vou lá toda semana, escuta, agora eu compro o carro, eu faço isso. Não cria uma dependência? Cria sim. Cria sim. E cabe a gente que trabalha com isso ter a inteligência de saber orientar a pessoa que te procura. Por exemplo, quando uma pessoa me procura toda semana, ela não vai fazer isso por um período muito longo. Eu vou dar um espaço para que ela se mantenha dentro de uma situação onde ela diga assim, agora eu consigo caminhar sem você. E não é para mim ficar triste porque a pessoa sumiu. Não, esse é meu trabalho. Eu quero que a pessoa arrume a vida dela, organize a vida dela, encontre um caminho e vai. Eu sempre digo, você não vai me usar como bengala, eu vou te ouvir e vou te assistir enquanto puder. Uma coisa que você poderia, a curiosidade, as cartas mudam, adianta eu ir lá toda semana, vai mudar alguma coisa? Não, normalmente aquilo que foi visto vai continuar ecoando até que aconteça. Certo. Tá? Então, por que a pessoa te busca toda semana? Na verdade, ela me busca porque ela quer ouvir novamente, para ver se eu vou repetir a mesma coisa, né? E como eu atendo muita gente, eu não tenho como gravar a história de cada um, né? Algumas coisas são mais impactantes, eu consigo guardar, outras não. Então, assim, você foi lá hoje, se você passar um mês sem me ver, eu não vou lembrar o que foi que eu li para você. Quer dizer, como que... E eu estou muito curioso, aliás, sou curioso por natureza, e como funciona para você? Eu puxo, aqui está um baralho, a Sônia que trouxe o baralho, se eu puxar uma carta aqui, essa carta vai dizer para você alguma coisa da minha vida? Normalmente, do meu momento. Normalmente você não precisa me perguntar nada. Quando você tem uma pergunta para fazer, você puxa 7 cartas e eu vou falar. Você pode fazer essa pergunta mentalmente, ou você pode fazer para mim mesma. Tá? As cartas são sempre linkadas uma à outra. Se você tira uma carta só,
Você tem uma base do que é que a pessoa quer saber, qual é o problema. Mas quando você tira 3 ou 7 cartas, você tem uma ideia. É como se você formasse a história. Como que eu vejo isso? Eu vejo a sua história passando como um filme na minha frente. A sua vida passa para mim, no presente e no futuro, como um filme. E você comenta esse filme. Exatamente. Então eu costumo brincar que eu sou o leitor. Eu leio a notícia para você. Né? Porque às vezes a pessoa diz, você previu, aconteceu. Eu falo, não, eu só sou o leitor. Vocês sentem existe muito preconceito em relação ao trabalho de vocês? Muito. Vocês são perseguidos? Sim. Hoje menos, né? Hoje tem tanta a ciência, a informação chega tão rápido para as pessoas hoje têm uma visão diferente. Mas eu diria para você que a gente assusta, né? Assusta porque toda pessoa acha assim, nossa, ela é cartomante, ela tem uma vidência, ela deve estar sabendo o que eu estou pensando. Na maioria das vezes sim, viu? Mas assim, assusta sim, assusta. Mas quando você conhece o trabalho, está muito longe daquela coisa assim, isso aí é feitiçaria, isso é bruxaria, isso é coisa do diabo, já isso foi é pecado, assim. já. Foi assim. Ainda tem pessoas que infelizmente ainda têm esse conceito, né? Mas quando a pessoa vai lá, procura um bom oráculo, e nós temos alguns oráculos, né? Alguns cartomantes e cartomantes na cidade, muito bons. Esse mito se desfaz, porque a gente não está lá para assustar ninguém. A gente, muito pelo contrário, nós queremos colaborar com o seu dia a dia. Às vezes, pessoas que me procuram, elas estão desanimadas, depressivas, por perdas afetivas, por perdas familiares, por luto, por tantas coisas. Então, assim, elas saem de lá com uma outra visão, mais tranquilas. Todo mundo que deixa a minha sala diz assim, nossa, eu estou saindo mais leve. Eu posso puxar uma carta aqui? Claro. Eu vou puxar uma carta aqui, minha amiga, e vou mostrar para a Sônia e para vocês. Aproveitar que o programa fez aniversário. Eu vou fazer aqui uma consulta, né? Vamos lá. O que é essa carta aqui? Você. Sou eu. Esse é o consulente, esse é você. Quer dizer, eu puxei eu mesmo. Exatamente. Tire mais uma. Vamos ver. Vamos lá, mais uma aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira carta. Essa aqui. Essa carta fala de melhora no seu setor financeiro. Oh, aleluia! Que bom. Novidades vem vindo aí. Que coisa boa. Você. Bom, é crescimento, prosperidade? Isso, eu diria que nos próximos 5 meses você terá grandes notícias a respeito da sua vida profissional. Também estou gostando muito dessa conversa. Então vamos mais uma, são 7. Essa aqui. É a confirmação do que você acabou de ouvir. Porque a âncora, ela fixa, né? Então, você está tendo a confirmação disso. Ninguém combinou aqui não, viu? Eu nem toquei nas cartas. Estou pegando aí, aqui aleatoriamente, né? Então tá, vamos lá, são 7, mais uma. Isso. É com o seu trabalho, porque os livros representam o seu aspecto profissional, tá? Poderia também indicar alguma vitória em relação a alguma coisa na justiça que você tivesse. Certo. Vamos dizer aí que você tivesse uma demanda judicial. Uma demanda judicial significaria que você também teria uma vitória favorável. São 4 aqui. É um peixe. Isso fala de novos negócios, poderia aqui no seu caso, para o seu programa, patrocinadores, gente importante vindo somar, coisas novas, está sempre relacionado com algo bom que vem vindo. Porque o peixe, ele anda, ó, pra frente. As 5 cartas até agora estão falando de dinheiro, para você ver como é que eu tô duro, né? Mas vamos lá. Vamos pegar mais uma aqui. Nossa, um urso preto. O urso fala dos amigos, né? Porque normalmente o urso, quando ele abraça, ele não abraça para te dar um abraço de carinho. Não, ele abraça para te matar. Então esse é um alerta para que você tome cuidado. Tenho amigos ursos, então. Com as amizades, com as pessoas bajuladoras. Posso ser traído, então? Pode ser traído. Então é um alerta para você ficar esperto. E eu gosto de ursos, hein? Urso é um animal. Eu também gosto, viu? Quer dizer... Mas aí, no caso, ele está falando que é para você ficar alerta. Então vamos aqui para a última carta. Isso é uma boa coisa. Então. Mas é o caixão. Mas você veja bem, né? As pessoas às vezes se assustam quando pegam essa carta. É a morte essa carta. Eu não quero saber. Mas nesse caso específico, você tirou um urso
E esse urso linka aí da seguinte maneira: o seu inimigo, o seu falso amigo, ele pode até querer te derrotar, mas ele não consegue. Isso significa morte de intenção. Morte de intenção, quer dizer, não quer dizer que eu vou morrer. Não, nada de você morrer. Morre a situação, quer dizer, não vai conseguir, seja lá quem for que queira te passar uma rasteira ou complicar a sua vida de alguma forma, o caixão significa morte. Acabou. Uma coisa interessante, Sônia, a sequência que tira as cartas, ela é importante na leitura? Muito. Ela é muito importante. Nós tiramos aqui numa sequência, né? Isso. Eu não vou lembrar todas. Normalmente o jogo ele é aberto com 36 lâminas, né? 7 em cada linha, né? E no final nós temos uma carta mestra, né? Certo. E eu vou cruzando essas informações, depois eu cruzo novamente. Tanto que uma consulta é 1 hora, né? Certo. E aí você fala assim, nossa, mas 1 hora é muito tempo. Quando termina, tu diz assim, acabou? Tava tão bom. Mas eu gostei muito disso. Pois é, você viu que não tem... Porque as notícias são boas, né? E você viu que não tem nada de, mistério, pecado. Não, a gente fala de coisas do agora, de coisas que estão acontecendo na sua vida e que precisam de uma orientação, de um segmento. Eu não vou caminhar na sua estrada, eu só vou te mostrar a direção. O caminho é com você. Você também está curiosa, você está curioso, o meu amigo também sobre o assunto. Eu fiquei muito curioso. Eu vou passar para você 2 telefones da Sônia Santos, que é cartomante e psicoterapeuta. Aqui é código de área 43 em Londrina, 3325 9424, 3325 9424, ou então 99650 7645, 99650 7645 são os telefones da Sônia. Pode marcar uma consulta, é com hora marcada? Sim, é com hora marcada. É preciso que você agende o seu horário com antecedência, né? E aí, boa sorte. Tenho certeza que você vai lá e não vai se arrepender. Muito obrigado pela entrevista. Eu Parabéns te pelo trabalho. Adorei conversar com você. Obrigada, viu? Muito Satisfação. legal. Obrigado. Prazer. Olha, falando em dica, né? As cartas eram uma dica ótima para mim. Eu vou dar uma dica excelente para você de como morar muito bem aqui em Londrina. Vamos falar de uma coisa boa. Aliás, do melhor negócio imobiliário dos últimos tempos na região norte da cidade. O Jardim Verona. Apenas 3 minutos da Saúl Elquinde ao lado do Jardim Maria Cecília, que você conhece tão bem. Terrenos a partir de 252 metros quadrados com 12 metros de frente. Uma metragem que permite, por exemplo, 2 casas geminadas. Agora, o melhor, tudo isso com parcelas a partir de R$ 595. Meu amigo, olha só o que estou dizendo. Você vai morar a 3 minutos da Saúl Elquinde e ao lado do Maria Cecília, com parcelas a partir de R$ 595. É bom demais. Agora, para ser melhor ainda, é importante você saber quem garante o Jardim Verona. A Protenge Urbanismo, uma empresa com 30 anos de mercado e com mais de 10 loteamentos entregues aí na região norte. Então, você já sabe, quer morar bem a 3 minutos da Saúl, pagando pouco? É só no Jardim Verona. Procure hoje mesmo o plantão de vendas, que fica na Saúl Elquinde 3139, ao lado do Corpo de Bombeiros. Ou ligue agora 3356-6060. Agora a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho mais informações no Pauta em Debate. Há mais de 49 anos, a Santa Casa mantém-se fiel à sua filosofia, ser um hospital focado no atendimento humanizado, preocupado com a qualidade da assistência médica e hospitalar. O hospital investe na promoção da saúde com constante qualificação de seus profissionais, bem-estar dos pacientes e excelência dos serviços com tecnologia de ponta. Todos os dias, aproximadamente 70 pessoas são atendidas pela Santa Casa, por um time de 230 colaboradores e 68 leitos, além de uma média mensal de 1.500 atendimentos de emergência. Soma-se ainda mais 660 atendimentos ambulatoriais particular e convênio, mais de 100 cirurgias, 380 internações e 126 nascimentos todos os meses. A Santa Casa atende todas as especialidades com serviços de diagnóstico por imagem e é referência para atendimento na sua microrregião de 4 cidades e distritos em um universo de quase 400 mil pessoas.
A Santa Casa pensa no futuro e tem planos de expansão. Nos últimos 3 anos, mudou sua forma de administrar. Se tornou mais eficiente, comprometida com a transparência e os resultados. Para que essa realidade se consolide e se expanda, a Santa Casa necessita de apoio de parceiros e investidores que sabem da importância de investir em vidas humanas porque acreditam em nossa missão. A Santa Casa precisa de sua ajuda. Abrace conosco essa causa. Abrace a Santa Casa. Santa Casa de Cambé, desde 1952. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Espero que você tenha gostado dos nossos bate-papos desta noite com o Wilson Saraiva, que é coach e também palestrante, e também com a Sônia Santos, que é cartomante. Eu adorei conversar com a Sônia, uma conversa muito gostosa. Mas eu quero trazer uma notícia para você também, meu amigo, e para você, minha amiga, para você ficar também, assim como eu tenho que ficar, né, de antena ligada com os amigos ursos, tem alguns aí, alguns amigos que estão tentando, discutindo um aumento de impostos ou uma revalidação da planta de valores aqui na cidade de Londrina. A comissão começa a avaliar números da planta de valores do IPTU, que não é corrigido desde 2011, né? Uma comissão de 11 servidores e pessoas também da sociedade civil ligadas à construção civil estão fazendo uma proposta que depois será encaminhada à Câmara de Vereadores e que vai redundar, sim, em uma majoração e um reajuste do IPTU na cidade de Londrina. Só para você saber que o assunto já está sendo conversado no âmbito da Prefeitura de Londrina e com alguns setores da sociedade, e depois vai para a Câmara de Vereadores. Então, o assunto está colocado e começa a discussão se é momento ou não de corrigir o IPTU da cidade de Londrina. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Um ótimo fim de noite para você. Tudo de bom. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.